Tá, né? Se não tiver, até o final tem que ficar. Se não ficar, alguma coisa está errada. Porque quando a gente vem à casa espírita, a nossa proposta é sair pelo menos um pouco melhor do que quando nós chegamos, não é isso? E quando vocês saíram de casa, o que vocês estavam procurando? O que vocês estavam em mente? O que eu gostaria de encontrar no centro hoje? Isso é importante a gente saber, né? Porque a gente tem que realmente caminhar em busca daquilo que fala aos nossos corações. E hoje nós vamos falar sobre a nossa vida aqui na Terra. Será que as nossas vidas estão boas? Nós estamos satisfeitos com o tipo de vida que a gente está levando? E eu vou convidar o professor Rivaio, e como bom professor ele quer nos educar, né? Porque quando a gente se predispõe a fazer uma palestra, a palestra ela tem que fazer com que a gente pense, para termos os nossos próprios pensamentos, fazer comparações baseado no conteúdo que a gente tem. E a aprendizagem ela é um caminho, uma via de mão dupla. Não basta uma pessoa querer ensinar. Do outro lado tem que ter alguém querendo aprender. Só nessa conjunção, nessa soma, é que o conhecimento vai ser construído. Então eu evoco o professor Rivaio, que nos seus trabalhos, está lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 4, tem uma afirmação poderosa. E ela diz assim: todos os espíritos tendem à perfeição, e Deus fornece-lhes meios pelas provas da vida corpórea. Sabe aquele sujeito que você acha que não vale nada? Opa, ele também está destinado à perfeição. O pior bandido que você conhecer, que você imaginar, você fala, esse sujeito não merecia viver. Esse sujeito está destinado à perfeição. Porque para Deus não existem preferidos. Gente, eu encontrei essa frase num texto de André Luiz, há muitos anos atrás, quando eu tinha iniciado no Espiritismo. E eu fiquei meio decepcionado, porque eu achava que Deus tinha um quesinho pela minha existência. Eu percebi que eu estou no senso comum. Deus ama todos igualmente. E é interessante que algumas pessoas são imaturas achando que elas são melhores aos olhos de Deus. Quer ver aquela pessoa que sofreu, às vezes, uma agressão por alguém, e aí ela diz assim, eu não me vingo não, mas Deus há de se vingar por mim, mandar um raio nesse miserável. Porque acha que Deus olha para a existência dele de uma forma diferente. Mas aqui os Espíritos nos demonstram que todos nós estamos no mesmo processo evolutivo. E continuam então os Espíritos. Mas, em sua justiça, faculta-lhes realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. A doutrina da reencarnação, isto é, aquela que admite para o homem várias existências sucessivas, é a única que responde à ideia que fazemos da justiça de Deus em relação aos homens, colocada em uma condição moral inferior. A única que nos explica o futuro e fundamenta nossas esperanças, pois que nos oferece os meios de resgatar nossos erros através de novas provas. Essa é a base teórica, né? E às vezes a gente lê, entende, mas talvez a melhor forma da gente assimilar uma experiência, isso quem nos aconselha é La Fontaine. La Fontaine diz o seguinte: quer chegar no coração do homem, conte histórias. As histórias são poderosas, não são? Eu amo história. Eu cresci ouvindo a minha avó contar história, e ela era boa nisso. Ela contava história de príncipes e princesas, que no final tinha um casamento, e ela contava que ia no casamento. E aí a gente, que era um bando de famintos, somos seis, né? 6 filhos, e aí ela falava que, ao retornar da festa, ela estava trazendo para a gente salgadinho na garrafa e trazendo refrigerante na peneira. Mas quando ela foi passar numa pinguela, ela caiu e perdeu tudo. Era uma decepção geral. Ela se colocava na história, nos colocava na história e criava expectativa para alimentar a nossa gula. E eu nunca esqueci disso. Quando eu comecei a estudar o Espiritismo, assisti muitas palestras do Divaldo. E o Divaldo, em muitas delas, ele traz uma teoria densa, mas ele sempre conta uma história. E você pergunta para as pessoas sobre a palestra, elas lembram da história. As histórias são poderosas. Jesus as usou e a gente as repete até hoje. E eu peço licença para apresentar a vocês esse livro, A Arte de Recomeçar.
A médium Sirineia psicografa várias histórias através do espírito Leon Tolstói, um espírito que eu amava enquanto encarnado e continuo amando ele desencarnado, porque a sua produção é maravilhosa. E nesse livro ele traz várias histórias de pessoas que tiveram contato com Jesus, mas que não está na Bíblia. E aí, nessas histórias, nós vamos encontrar uma história que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui, ao sabor da própria emoção, aproveitando aqui do que a memória for capaz. Convido a vocês para que a gente possa, junto, viajar no tempo e no espaço. Naquela manhã, a brisa vinda do mar envolvia aqueles homens e mulheres que deixavam as suas pegadas na areia. Ali, naquele silêncio reinante entre as pessoas, ecoava apenas uma voz, doce, canora, que elevava corações e mentes até o eterno Deus. Aquela manhã era uma manhã especial para um jovem que tentava abrir caminho para poder ver aquele que falava. José, o nosso jovem, por muitos era rechaçado, empurrados por um, olhado com asco por outros, e outros corações mais caridosos fazia com que ele tentasse chegar à frente. José, que nascera com uma deformidade física tão grande que a sua forma física era uma forma considerada horrenda. Com a cabeça grande, os cabelos desgrenhados, poucos de fulva cor, os dentes grandes, tortos e os braços e pernas contorcidos, fazendo com que ele se movimentasse com enorme dificuldade. Era assim que José se apresentava, e quem olhava para ele via ali quase um ser mitológico, um monstro que, com a sua aparência, poderia contagiar as outras pessoas, porque muitos acreditavam que a sua aparência externa era um reflexo do que ele trazia por dentro, do que ele trazia na alma. Elevado por a voz doce e canora do mestre Galileu, José tentava chegar à frente. Em dado momento, quando o seu olhar cruza com Jesus, ele então faz uma reflexão da sua vida até aquele momento. Como aquele que chega no final da vida e revê a sua vida de trás para frente. José então se lembrava que desde a sua infância ele era carente de amor, queria ser acolhido. Porém, José, que não falava, só conseguia emitir sons que as pessoas muitas vezes não entendiam, buscava na convivência o aconchego, o carinho das pessoas, da vila aonde ele nascera e então crescia. Só que as pessoas não eram bondosas, olhavam para ele e muitas vezes, dizendo palavras que lhe diminuía, muitas vezes riam dele, lhe ameaçavam e até lhe batia. Ele só queria ser aconchegado por alguém, receber um abraço afetuoso. E era apenas nos braços de sua mãezinha que ele sentiu o amor verdadeiro. Sua mãe era um anjo bom na sua vida e ele tentava minimizar ou demonstrar para sua mãe todo o afeto nas suas caminhadas pelas redondezas, trazer uma pedra de uma cor diferente, uma florzinha, uma fruta e com seu gestual e barulhos característicos ofertar ao coração bom de sua mãezinha. Mas as pessoas veem em José um bicho, um monstro, e muitas vezes, por maldade, julgavam José em buracos que ele não conseguia sair pela deformidade de braços e pernas. Sua mãe às vezes gastava um dia inteiro para encontrá-lo num buraco qualquer, sujo e faminto. Isso fazia José sofrer. Lembrava naquele momento a presença de seu pai, que desencarnara tão cedo. Seu pai, que era um lenhador e construíra toda a casa e todos os móveis rústicos com o suor do seu trabalho.
morrera num acidente de trabalho, e José então lembrava o quanto ele fazia falta. Mesmo que José, ao esperar no final do dia o pai chegar do trabalho e tentar enlaçar suas pernas num abraço afetuoso, ouvir do próprio pai: afasta de mim, monstro, ainda te livro o mundo da sua companhia horrenda. Ser rejeitado pelos de fora até vai, mas do próprio pai. Mas mesmo assim, José agora, lembrando de todo o sofrimento que tivera, lembrava com ternura da presença paternal. Chegara a juventude, via os companheiros de idade enamorando, e ele não tinha ninguém. José não conseguia falar, e as pessoas muitas vezes lhe espancavam. Então ele desenvolveu um mecanismo de defesa. Na presença de pessoas, ele gritava. Eram gritos horrendos. E então, para poder participar da vida do pessoal da vila, ele se escondia atrás de uma árvore, numa esquina de uma casa, e ouvia os comentários, as conversas, e era dessa forma que ele participava da vida daquele povo. Até que então, ele ouvira falar daquele homem que restituía a visão aos cegos, que ressuscitava os mortos, que curava coxos e aleijados. Sabia que a sua doença era uma doença grave, mas quem sabe, se ele tocasse nas vestes do mestre, pudesse então ser curado. E passava os dias alimentando a esperança de encontrar Jesus. Certa noite, ele lembrava da sua ainda trajetória e a sua mãe, que após a morte do seu pai procurou trabalho, mas nenhum era rentável o suficiente para a existência daquele núcleo familiar. E ninguém queria empregá-la e permitir que ela levasse o monstrinho junto com ela. Só sobrou a prostituição. Ela era jovem, era bonita, e à noite então se entregava aos homens, e durante o dia poderia cuidar daquele filho que ela tanto amava. Então, nessa noite em que José vê um homem ébrio chegar na sua casa, fazendo barulho, gritando e tal, e a sua mãe tão discreta, ele acompanhava o sofrimento moral da sua mãezinha, que ele sabia que só se entregava naquelas condições por causa de José. E naquela noite, ele então diz: ó Deus de Israel, aonde está a sua justiça, que me permite viver num corpo totalmente deformado, sem poder atender às necessidades da mãezinha na ausência de meu pai? Se o Senhor tivesse me dado braços e pernas bons, eu cuidaria dela, Senhor. Mas não, sou recluso nesse corpo, e ainda por cima, uma mente capaz de pensar e refletir com muita sobriedade. Por que que o Senhor não embotou também a minha mente? Assim eu não sofreria. E lembrando-se de Jesus, e nesse misto de revolta, José adentra um mundo onírico, um mundo dos sonhos, em desdobramento. Do lado de lá, ele é recebido por um anjo bom. Esse anjo, então, começa a lhe falar dos porquês da existência, o porquê do sofrimento na vida humana, e algo lhe acalma o coração, parecendo mais justo. E eis que surge diante dele, como numa tela, num cinema, num teatro, personagens que andam de um lado para o outro, e ele parece se identificar com aquelas pessoas. Eram pessoas que ele conhecia, mas em corpos diferentes, principalmente de um soldado forte, bonito, que invadia um monte de lar para retirar dos lares, dos braços de pais e mães, crianças, às vezes recém-nascidas, para que fosse entregue ao deus Baal, o deus da morte, percorrendo corredores diversos, fazendo isso inúmeras vezes. Chegava num átrio, aonde havia ali a figura do deus Baal, gigantesco, e no ventre do deus Baal, na sua barriga, labaredas, que nunca se apagavam. Ele se ajoelha, bate a cabeça no chão em reverência, causando medo em quem via.
pega um sino, bate no sino que recua todo para o ambiente, quando aparece uma mulher belíssima. José queria fugir daquela visão. Algo lhe falava ao coração, estando vinculado àquele soldado que lhe incomodava. Porém, o anjo bom disse a ele: se assente e preste atenção nessa história. Então, José vê, na cena que continuava, uma mulher belíssima, uma sacerdotisa, com umas roupas translúcidas, o cabelo caindo sobre os ombros, uma tiara vermelha com pedras preciosas caindo sobre o rosto, uma beleza ímpar. E aquela mulher falava ao coração do soldado, mas ele não podia ter olhares diferentes para ela, porque ela fora criada para ser sacerdotisa. Ela então entrava nos vapores daquele ambiente e dava passividade ao deus Baal. O deus Baal exigia a morte, era a forma para que ele não punisse aquela comunidade. Então, quando havia guerra, os inimigos eram sacrificados ao deus. Mas na ausência da guerra, era necessário crianças, principalmente meninas, antes da primeira menstruação. E naquela cena, José viu o soldado conduzir então uma criança recém-nascida, retirada dos braços da mãe, que foi consolada pelo pai, e outras crianças maiores. E ele ralhava com as crianças para que elas não fizessem barulho. E ao entregar as crianças para a sacerdotisa, pedia a ela que cuidasse daqueles ingratos que não sabiam morrer em nome do Deus, sem entender a benesse que era que eles faziam ao sacrificar a própria vida. Em pouco tempo, o cheiro de carne queimada, o grito, começa a tomar conta daquele ambiente, enlouquecendo aqueles mais sensíveis. Pai José, vendo o soldado, percebia que nele não havia preocupação. Aquele soldado só tinha olhares para a sacerdotisa e sentia prazer em levar as crianças, pois era o único momento que ele se encontrava com ela. A sacerdotisa olhava com desejo para José e para o soldado, sem nenhum dos dois revelar o sentimento que os unia, até que um dia o soldado conta para ela sobre o seu amor e ela revela o dela. Tramam então uma fuga e vão para longe, para muito longe. Ela passou quase que uma existência toda com medo de ser tomada novamente pelo deus Baal, o que nunca aconteceu. E ele com medo de ser encontrado pelos soldados e sacerdotes, o que também não aconteceu. Viveram até uma idade avançada, se amando, sem ter filho, e isso não fez falta porque um tinha o outro e eles se bastavam. E não tinham nenhum arrependimento, porque era natural sacrificar em nome do Deus. Então, os dois desencarnam e a cena se fecha. José, totalmente envolvido por aquela história, grita: meu Deus, o soldado sou eu, a sacerdotisa minha mãezinha. Como tivemos coragem de lançar tantas vidas inocentes no meio do fogo. Essa vida, esse corpo, agora me parece justo. Mas José ansiava por ser curado. Apesar de tudo, quem sabe Jesus não o perdoaria? E aquela voz do anjo bom disse: a troca é possível. Porém, para realizar uma troca nesse nível, seria necessário todo o trabalho que você se envolveu na dor no passado se transformasse no trabalho da renovação, no resgate das almas. Você irá se acordar, não irá se lembrar do sonho, talvez alguns flashes. Você estará por sua própria conta e risco. José acorda daquele sonho, banhado em suor, na mente a lembrança do cheiro de carne queimada
de gritos e também da voz do anjo bom. Vai para a ceia, para o café com a sua mãe e percebe que ela trazia no rosto, na face, as marcas da violência. Naquele dia, havia comida na mesa, mas não havia fome. A mãe sai por uma porta, José sai por outra. Sabia que a mãezinha precisava meditar e ele vai em busca de algo que pudesse acalentar a mãezinha. Procura aqui, procura ali. Quando ele se depara com uma árvore que tinha ramos de florzinhas vermelhas, resolveu pegar um ramo e fazer ali uma tiara para ela, com toda a dificuldade. Escondeu debaixo da roupa e volta para casa. Ao tentar se comunicar com a mãezinha com seus sons característicos, retira a tiara e ela percebe que ele queria lhe dar como presente. E quando ele põe na sua cabeça, as florzinhas vermelhas caem sobre o rosto, ele pensa: onde vira minha mãe com uma tiara que pingava sangue? A mãe, talvez num reflexo, sentindo o peso da lembrança, arranca a tiara e joga longe. Os dois se abraçam e começam a chorar. Os dias se passam e mais ou menos há 12 dias, José ficara sabendo que Jesus estaria na região. Resolvera sair de madrugada e ir até a praia onde Jesus estaria. Enrola nos seus pés panos, para que a sua caminhada não fosse difícil. Ele não podia calçar calçados, sandálias, porque o seu pé, tão deformado, não cabia nenhum calçado. E à noite, bem de madrugada, ele sai e vai tentando caminhar. E a noite avança, e ele vai vendo pessoas aparecendo, e o dia vai se aproximando. Ele sente que as suas forças estão se esvaindo e que ele não conseguirá chegar. Até que um homem lhe aborda, e o homem percebe que José estava indo buscar Jesus. Então o homem coloca José sobre os seus ombros e vai caminhando. Quando ele percebe que as suas mãos, que seguravam as pernas de José, começam a ficar molhadas, e vê que José chorava. Era a primeira vez que ele recebera de um desconhecido uma ação de afeto gratuita. E o homem lhe diz: que isso, meu jovem, não há necessidade de chorar. Essa é a terceira vez que irei ouvir esse tal de Jesus. Você percebe? Eu sou um homem saudável, não tenho necessidade de nada, minha vida é boa, tenho bons recursos, mas a sua fala me trouxe um aconchego à alma. Como ir ouvir Jesus novamente, vendo você no caminho e não fazer nada? E foi pelo caminho cantarolando. Quando chegaram na praia, colocou José numa grama que tinha e foi se misturar ao povo. Aquela multidão foi se juntando, quando então José percebeu um silêncio e notara que Jesus havia chegado. Unindo as suas forças, se levanta e vai tentando fazer caminho, enquanto uns empurram, outros o amaldiçoam. E quando ele está quase diante de Jesus, ele cai com o rosto na areia e ele pensa: que animal sou eu, que nem de pé consigo ficar. E a areia grudada no rosto, sugada pelas lágrimas, ele sente a dor de existir, até que mãos vigorosas lhe levanta. Era Jesus. E quando seus olhos se encontram com os olhos de Jesus, ele tem lembrança das últimas vidas passadas e notara o seu compromisso com a grande lei. Jesus o coloca de lado e continua a sua pregação. Bom, meus amigos, essa é a nossa história, para iniciarmos as nossas reflexões sobre a reencarnação. Muitas pessoas acreditam que essa frase é de Allan Kardec: nascer, viver, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. Embora ela seja um resumo da doutrina da reencarnação, que é um dos princípios basilares da doutrina, ela não é de Allan Kardec. Quando os restos mortais de Allan Kardec foram transladados de Montmartre, o cemitério, para o Père Lachaise, a Sociedade Espírita Belga
fez esse dome com essa frase em homenagem a Allan Kardec. Como essa frase resume bem a doutrina, porque para nós espíritas não é possível ser espírita e não acreditar na reencarnação. Muitas pessoas falam, o espiritismo não tem dogma. Mentira, existe o dogma da reencarnação. Não é possível ser espírita e falar, eu não acredito na reencarnação. E outro equívoco é achar que a reencarnação é uma invenção do espiritismo. Ao longo das eras, várias civilizações acreditaram na reencarnação. Se a gente pegar no Egito Antigo, nós vamos ver que eles acreditavam na reencarnação na forma da metempsicose. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel fala dos povos que vieram exilados de Capela para poder ajudar na evolução da Terra. E um desses povos era os egípcios. E os egípcios, então, tinham tanta saudade da terra perdida que muitos se matavam na esperança de voltar. Só que a metempsicose, ela difere do que a doutrina espírita coloca como reencarnação. Ao longo dos tempos, essa crença foi de um lado para o outro. Por isso que nós vamos encontrar também no budismo a crença da metempsicose, que é a crença que você pode voltar também em outras espécies como punição. Porque a lei do karma e do dharma define que se você não for uma pessoa boa, você pode ser punido voltando num animal. Então, se você foi uma má pessoa, volta como um bode. E aí diz algumas pessoas, não é o que eu penso, tá? Falei, quando o sujeito é muito ruim, ele volta na outra encarnação como bode e a sogra vai ser a dona dele. Para pagar até o último centavo. Não sou eu que digo isso, gente. Não sou eu. E aí a gente vai encontrar essa ideia que é diferente do que a gente encontra na doutrina espírita. Existe um filme antigo chamado 7 Anos no Tibete. É um filme em que Brad Pitt ainda era novo, gente, pra vocês verem como é que é antigo. E nesse filme, ele era engenheiro, ele estava no Oriente, tendo que fazer uma construção. Só que ele não falava o idioma, ele estava com muita dificuldade e não conseguia fazer com os trabalhadores escavasse o lugar que precisava. Até que ele conseguia alguém que traduzisse. Aqueles homens eram reencarnacionistas. E não poderiam fazer escavação sem antes tirar os bichinhos que tinha lá, lagarto, barata, minhoca, imagina. Só podiam fazer escavações depois de tirar todas aquelas vidinhas que estavam lá. E nesse momento do filme, alguém pega um inseto qualquer, uma minhoca, e chegou para ele e falou, pode ter sido a sua mãe em vida passada. O que pra gente não é compatível. Caminhamos no tempo e vamos encontrar 2 grandes precursores do espiritismo, na Grécia Antiga, Sócrates e Platão, que acreditavam na transmigração da alma. Mais um avanço no tempo, antes da gente falar do cristianismo, nós vamos encontrar os druidas. Os druidas eram os sacerdotes celtas. Allan Kardec, é o nome do professor Rivaio na reencarnação, que ele foi celta e foi um druida. Gente, os druidas acreditavam tanto na reencarnação que os romanos acreditavam que eles eram bárbaros. Por quê? Num combate, numa batalha, eles não se importavam com os corpos, porque sabia que naqueles corpos abatidos já não mais existia a vida. Eles tinham um jeito diferente de comemorar o Dia dos Mortos. Eles iam para o altar da natureza e os médiuns, os sacerdotes, entravam em transe e davam comunicação dos entes queridos que já haviam partido. E digo mais, eles acreditavam tanto na reencarnação, quero ver se a crença de vocês é semelhante à dos druidas, que eles emprestavam dinheiro para pagar na próxima. Se vocês acreditarem na reencarnação, me empresta, eu juro que na próxima eu volto rico e pago. Fica tudo certo. Muitas pessoas não acreditam que o cristianismo seja reencarnacionista. E aí a gente tem um dos diálogos mais profundos e belíssimos que podemos encontrar. Se puder apagar a luz, eu acho que vai ficar melhor para ver. Rabi, bem sabemos que as leis vêm de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes
se Deus não for com ele. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne. Tem uma aguinha aí depois? Tem? Mais uma água? Ah, obrigado. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos nascer de novo. O vento assopra onde quer. E ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Como pode ser isso? Tu és mestre de Israel e não sabes isto. Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falarem celestiais? Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. O Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vê para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Só essa passagem dá um seminário para a gente falar horas e horas. Mas uma das partes que mais me chama a atenção nesse texto é quando ele fala que a condenação é essa: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas. Porque tem muito a ver com as escolhas que nós estamos fazendo.
a forma com que a gente resolveu encarar a própria existência. E ao nos afastar da luz, o sofrimento nos visita. Por isso, é impossível a gente tratar desse tema sem falar da espiritualidade. Nos tornamos em grandes números religiosos, frequentamos templos dos mais diversos, mas ainda não bebemos da essência do que é espiritualidade. Por isso nós vamos encontrar no mundo espiritual pessoas que são considerados ateus aqui na Terra em melhor condição do lado de lá do que muitos de nós religiosos, porque a gente ainda não entendeu a espiritualidade, e a gente apresenta a espiritualidade como essa busca pessoal pelo entendimento de respostas às questões sobre a vida, seu significado, as suas relações com o sagrado e transcendente, que pode ou não estar relacionada à proposta de uma determinada religião. E quando a gente fala isso, significa que não adianta a gente vir ao centro durante uma vida inteira se o que está sendo tratado aqui não nos toca na alma para uma transformação no mundo. Infelizmente, muitos de nós transpuseram os hábitos da antiga religião para o centro espírita. Aí a gente vem para o centro, ouve a palestra, bebe água magnetizada, toma o passo, cumpre minha obrigação religiosa. Gente, será que é isso que é o Espiritismo? Allan Kardec, no que é o Espiritismo, no trecho Pequena Conferência Espírita, ou também chamado Diálogo com o Padre, ele ressalta que a religião boa é aquela que faz a gente uma pessoa melhor. E se o Espiritismo não está nos transformando intimamente, vamos procurar outra religião. Nossa, Nelson, pegou pesado. Mas se o objetivo é nos transformar, é nos fazer melhores, não dá para dizer, eu sou assim mesmo, eu mudo na próxima. Esse é o momento da mudança. E aí, dando coro ao nosso raciocínio, eu trago Albert Einstein. Einstein diz o seguinte: todas as religiões, todas as artes e todas as ciências são um ramo de uma mesma árvore. Todas essas aspirações visam ao enobrecimento da vida humana, elevando acima da esfera da existência puramente material e conduzindo o indivíduo para a liberdade. Então, seja o que nós estivermos fazendo, o convite que a espiritualidade nos traz é que a gente deve transcender nas artes, nas ciências, nas religiões, aonde a gente estiver. É fazer com que haja uma diferença nesse mundo, senão seremos apenas um número de religiosos. Tem uma frase da internet, eu falei isso no programa de rádio, hoje vou voltar, pode fotografar, desculpa. Tem uma frase que é da internet, que eu gosto muito, que diz o seguinte: religião é uma garrafa com o rótulo, e espiritualidade é a coisa dentro dela. Muitos brigam pela garrafa e poucos bebem o conteúdo. Aí vocês vão falar: Nelson, não é bem assim. É só a gente observar a loucura que acometeu as pessoas durante o período eleitoral. Preciso ir longe, gente. Vi companheiros espíritas digladiando nas redes sociais, expositores. Vi pessoas desejando a morte de um político que não era da sua preferência. E aí eu fiquei pensando, como que nós espíritas caímos nessa armadilha? Cheguei a frequentar casas, gente, em que o sujeito, o presidente, proibia determinados oradores falar na casa, porque o pensamento político era diferente. Olha, a doutrina espírita deve nos trazer lucidez e deve nos fazer transcender, ir além. E como eu posso pregar a doutrina espírita que ressuscita os ensinamentos de Jesus se eu ainda acredito na destruição do outro como solução? Onde está a minha transcendência? E para poder basear a nossa fala sobre a reencarnação, eu vou convidar um grego, que é o Aristóteles. Ele é o fundador, o pai da lógica. E aí vocês vão dizer: não, senhor, por que nós vamos usar a lógica? A lógica é a única ferramenta que pode nos orientar em direção da verdade, o mais próximo dela possível. Porque se a gente aceita qualquer coisa sem reflexão, seremos facilmente enganados. Quando Allan Kardec, o professor Rivaio, falaram para ele que as mesas davam respostas inteligentes, ele disse o seguinte: só acredito o dia que me provar que uma mesa tem cérebro.
Ele partiu da descrença para chegar à crença. E é duvidando realmente que a gente se aproxima da verdade. Por isso nós vamos usar uma lógica aqui. Então nós vamos usar a análise lógica fazendo uma pergunta. Todo mundo acredita em Deus? Vou supor que todo mundo está aqui acredita em Deus. Deus é justo, gente? Deus é justo? É justo? Então nós achamos que Deus é justo. Todos aqueles que acreditam na existência de um ser criador, de todas as coisas, admitem que ele é perfeito e possui todas as virtudes. Bom, seria ilógico imaginar Deus sujeito às nossas imperfeições. Deus ciumento, Deus vingativo, Deus raivoso. Não cabe, ele não cabe nessa concepção. Então, se Deus é perfeito, ele é acima de tudo justo. E justiça é a virtude de dar a cada um aquilo que é seu, definição do Aurélio. Então, a nossa primeira premissa lógica aqui, Deus é justo. Primeira. Bom, continuamos então aqui a fazer a segunda pergunta. Seria justo impor um sofrimento a alguém sem que esse tenha merecido tal sofrimento? Onde estaria essa justiça de Deus? Quando a gente lembra da história de José, se há uma vida só, por que aquele garoto passou por tantas misérias, rejeição, abandono, sofrimento? Então, nós podemos dizer que a resposta é não, porque essa ação vai de encontro ao próprio conceito da justiça. A premissa 2, não é justo impor um sofrimento ao inocente. Eu estou vendo aqui a maioria das pessoas tem perna, se tiver alguém sem uma perna não vai caber, mas ali a gente tem um garotinho sem uma perna. Por que ele não tem uma perna e todo mundo aqui, ou a maioria, tem duas pernas? Nós temos ali uma garotinha na cadeira de roda e a outra empurrando, uma saudável e a outra não. Então, se nós temos essas diferenças, podemos dizer que talvez nós tenhamos nascido em famílias equilibradas, que nos deram alimento, nos deram uma base moral. Mas e aquelas crianças que nasceram na favela? Que o pai é bandido, a mãe se prostitui, aos 3 anos de idade já aprendeu a cheirar cola para enganar a fome. Como é que fica? E aí a gente veio para uma pergunta importante. Se nós tivermos 2 filhos, a gente vai dar comida para um e para outro não? Vai? Não. Remédio para um, para outro não. Roupa para um, para outro não. Nós que somos imperfeitos, sabendo no mínimo agir com igualdade com 2 filhos, será que Deus seria tão injusto assim? Então, a resposta lógica da reencarnação, porque ela é a única que oferece uma explicação, lógica e um conceito mais justo. Mas para entender a reencarnação, a gente tem que pegar o conceito de Pierre de Chardin. Ele diz o seguinte: não somos seres humanos tendo uma experiência espiritual, somos seres espirituais tendo uma experiência humana. Bom, será que nós, que somos religiosos, espíritas, a gente já entendeu o conceito que nós somos espíritos? Quer ver um exemplo? Nós somos tão materialistas ainda que a gente fala assim: o meu espírito. Ué, quem que é dono do seu espírito? Qual seria o correto? O eu espírito. Eu espírito que habita um corpo. Esse corpo é uma casca que daqui a pouco eu vou jogar fora e usar outra. Mas a gente se identifica mais com o corpo do que com o espírito. Então é interessante a gente corrigir esse entendimento que somos espíritos habitando em corpos que se mudam, para a gente entender toda a lógica da vida. E dentro dessa lógica nós temos uma regra de ação, a regra de ouro. Olha, gente, vou ler aqui, está no budismo, judaísmo, Índia antiga, zoroastrismo, islamismo, confucianismo, cristianismo e antigo Egito. E está lá, então, Mateus 7, versículo 12. Portanto, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o também a eles. Não é possível a gente viver essa existência na Terra sem entender que a nossa obrigação é melhorar as nossas relações. Mas quantos de nós estão abominando as relações que vivem, amaldiçoando a Deus e aqueles que nós consideramos maus? E muitas vezes fazendo uma transferência da responsabilidade. Minha vida é assim, a culpa é de fulano. Minha vida é assada, a culpa é de Beltrano. Aí tem uma charge que é bem bacana, que o sujeito fala assim: o que você tem aí na mochila? E o sujeito que carrega a mochila diz: as consequências de minhas escolhas. Aí o sujeito fala: parece pesado, dá para carregar. Quer ajuda? Não precisa. E aí o sujeito arremata: dizem que culpar alguém alivia. Quantas vezes a gente está transferindo a responsabilidade
para os outros. Porque a coisa mais fácil para a gente se libertar de um problema é colocar a culpa no outro. Bom, se a culpa é do que... Eu não tenho o que fazer, a culpa é dele, gente. E dessa forma a gente passa tirando a responsabilidade das nossas costas e não fazendo a mudança que nós temos que fazer. E aí eu pergunto, como é que nós estamos levando essa encarnação? Eu peço licença para contar uma experiência minha, pessoal. Há uns 10 anos atrás, eu tive um momento muito difícil na minha vida. Eu não sei se vocês já passaram por momentos assim. Eu passei por algo que eu considerava uma perseguição no trabalho. E ela foi tão intensa que muitas vezes eu fui trabalhar chorando. Sabe aquele ambiente que está te contaminando, que está te adoecendo? E eu normalmente durmo muito tarde, eu tenho uma vida muito ativa. Mas nessa noite, eu fui deitar, era 8 horas da noite, e eu estava chorando. E sofrendo com aquela situação tão pesada para mim naquele momento. E aí chegou um benfeitor espiritual e me perguntou assim, o que foi? O que está acontecendo? Eu já fiquei mais deprimido. Eu falei, se o benfeitor espiritual não sabe o que está acontecendo comigo, eu estou largado às traças, né? Já foi logo esse sentimento. E eu comecei a falar da perseguição, das pessoas, e lamentei. E ele me fez uma pergunta que me fez pensar. Ele falou, e quando é que você vai aprender? Aprender o quê? E aí, ele começou a me mostrar que há mais de uma década, a situação que eu estava vivendo estava se repetindo. E ele disse assim para mim, enquanto você não aprende a lição, você a repete. O problema não está nessas pessoas, está na forma com que você está encarando essas situações. Se aqui é uma escola, você tem que aprender a lição. Se não aprende a lição, repete, até aprender. E eu fiquei lembrando que surgiu algumas pessoas difíceis, gente, eu rezava para Deus levar embora, né? Você fala, não leva, Senhor, vai com Deus e o diabo tocando viola atrás. Você quer se livrar do problema. E aí eu percebi que era realmente a pessoa ir embora, surgiu a outra, igual ou pior. Até que eu aprendi para me libertar. Porque se a gente está estudando, é para que isso tenha um efeito na nossa vida. Certa vez, na época em que a gente ia para a fila do banco, né? Já tem isso aí umas 2 décadas, eu encontrei um companheiro, trabalhador espírita, palestrante no banco. E ele estava brigando com o gerente, xingando, gritando. E na hora que ele me vê, ele ficou sem graça, né? Porque a gente tem a máscara do bom moço no centro espírita, né? E a gente fala, Jesus, meu irmão, até treme, né? Porque é a máscara que a gente usa do comportamento social. Na hora que ele me viu, ele ficou sem graça. E aí ele veio e falou assim para mim, Nelson, porque esse negócio de dar a César o que é de César é só na casa espírita, né? Nós não entendemos que o nosso aprendizado é para ser levado para o mundo. Senão como transformar esse mundo? Por isso, para o espírita, existe uma obra, a mais importante, que é a sua construção interior. E eu estou entendendo que quando eu falo de construção interior, a gente está falando de reforma íntima. Gente, ninguém vai fazer reforma íntima para a gente. Imagina, eu estou lá na casa do Tonheca, chego para o Tonheca e falei, Tonheca, Cida, não gostei da cozinha aqui, não vou trazer o quarto de vocês para cá e vou levar a cozinha para o quarto de vocês. Em 2 minutos eles me botam para correr. Ninguém quer alguém para fazer a própria reforma. A gente que tem que fazer a nossa reforma. E aí eu ouço as pessoas falando, você não pode ser assim. Pode, gente. Pode ser bandido? Pode ser assassino. Deus permite, quem sou eu para proibir? Só que a gente tem que ter na consciência que todas as minhas escolhas têm um peso. E que nessa relação com o outro, muitas vezes o outro significa o caminho da minha libertação. Durante 13 anos, imagina, o padre ia na hora da homilia, falava mal do Chico. Ia para a rádio, falava mal do Chico. Escrevia no jornal, falava mal do Chico. E pior, juntava a comitiva e ia para a porta do centro. Imagina que ia fazer reunião ali, o pessoal gritando, xingando, amaldiçoando. O que a gente ia fazer? 13 anos de perseguição, gente. Aí, um dia, mano chega para ele, pro Chico, vamos orar. Perdemos o nosso maior benfeitor aqui na terra. E o Chico, quem é, mano? O padre fulano de tal. Porque, na verdade, os nossos supostos inimigos são aqueles que nos provocam, que muitas vezes veem as falhas que os amigos não dizem. E são eles os professores que Deus disponibilizou na nossa vida.
é importante a gente entender que não existe nenhum inimigo fora. Fora são só estímulos, mas o valor quem dá somos nós. Por isso Kant dizia, toda reforma interior e toda mudança para melhor depende exclusivamente da aplicação do nosso próprio esforço. Dentro dessa perspectiva, nós temos que reencarnar, não é assim? Renascer. E o renascimento é a chance da gente colocar em prática. E aí, gente, a gente fala assim, nossa, eu vou pedir Deus paciência. Acha que Deus vai jogar um balde de paciência na minha cabeça? Não. Pediu paciência e vai levar todas aquelas situações que testam a minha paciência para eu ficar paciente. Detalhe, não peça mais paciência. Uma dica que eu dou. Se você quer ser inteligente, vai ter situações que vão testar para você desenvolver inteligência. É assim que a gente desenvolve. Eu tenho um amigo de infância muito querido. E a família dele é uma família confusa. O pai largou a mãe, morava a tia, a avó e tal. Esse meu amigo teve muitas dificuldades financeiras, emocionais. E uma coisa que chamava a atenção é que tudo que eu faço dá errado. É ruim, né, quando as pessoas falam, não é possível que tudo dá errado, né? E ele começava a me contar. Quando ele fazia um negócio com alguém, ele tomava bola. Todos os negócios. Se ele contratasse alguém, ele tomava bola. Se ele vendesse alguma coisa, ele tomava bola. Se ele comprava, ele tomava bola. E quando ele me contava as histórias, eu não sabia nem de positivo que dizer para ele. De tão assim que era. E ele, se tornou espírita, fazia parte do nosso grupo mediúnico. Um dia manifestou um inimigo dele. Esse espírito odiava ele e mais dois do nosso grupo. Mas o ódio maior era para ele, odiava os três. E no desenrolar da doutrinação, esse espírito narrou a história. Ele fora dono de um circo numa reencarnação passada, muito rico, casado com uma bela mulher. E os três eram palhaços no circo dele. Esse meu amigo se apaixonou pela esposa dele. A gente já sabe que não vai dar alguma coisa, né? Se apaixonou pela mulher do chefe e convenceu os amigos de roubarem o chefe e fugirem. Então, eles fizeram isso. O sujeito rouba a mulher, rouba o dinheiro, o dono do circo faliu, morreu na miséria. É lógico que ele odiava os três, mas não odiava mais esse meu amigo, porque além do dinheiro ainda levou a mulher, que é coisa pior, né? Então ele tinha uma revolta. E aí ele contou que depois de ter roubado, esse sujeito gastou todo o dinheiro e se tornou um golpista. Hoje o que a gente chama de estelionatário. Ele dava nó em pingo d'água, como a gente diz lá em Barbacena, não sei se eles usam esse ditado aqui. E dava realmente uma facilidade para passar a perna em todo mundo. Eu ouvi isso, né, na comunicação. Quando terminou, esse meu amigo falou assim: Nelson, é verdade, eu tomei muito golpe, mas em todas as situações eu sabia como dar o golpe, eu só não tinha coragem. Era o passado gritando no presente, porque nós estamos sempre no encontro das nossas criações, porque temos um processo reencarnatório para poder programar nossas existências. Se a gente estuda um pouco da obra de André Luiz, a gente vai ver, nós estamos no além. Aí, a gente quer reencarnar, a gente faz uma petição para o nosso anjo da guarda, para os nossos mentores, e eles analisam se aquela petição da reencarnação tem sentido ou não, se a gente dá conta ou não. Imagina, o sujeito desencarnou 10 reencarnações por causa do alcoolismo. Aí foi para o mundo espiritual, sofreu. Aí ele fala assim: agora eu vou vencer o alcoolismo. Aí faz uma petição: gostaria de reencarnar, filho do dono do bar. Eu vou vencer nessa. Aí os espíritos vão me ver. Vou esperar umas 10 reencarnações, você ganhar a força, depois você nasce como filho do bar. Agora você vai nascer bem longe do bar, não vai poder sentir cheiro da bebida. Então há uma petição. Quando essa petição é aprovada, existe um curso para você vir colocar na prática aqui na Terra. Já viu o André Luiz falando curso para mãe? Vira e mexe e fala, curso para mãe, curso para mãe. O meu menino, o mais velho, na época ele estava com 5 anos, eu falei: não, isso é estranho, só tem curso para mãe, não tem curso para pai. E ele, com 5 anos de idade, falou assim: não, pai, claro que tem curso para o pai, é porque ele foi reprovado no curso de mãe, por isso que ele voltou o pai. Achei boa a lógica. Muito bom. Então, a partir do momento em que você acertou a sua reencarnação, você vai encontrar os pais que trazem o gene necessário para produzir um corpo. Já viu aquelas pessoas que têm doenças específicas? 1 milhão caiu no colo da pessoa. Por quê? Porque
porque na verdade ele precisava passar por aquela doença. Então ele escolhe os pais que carregam a carga genética para que ele possa vivenciar aquela doença. E é interessante que eu vejo os filhos falar para os pais assim: eu não pedi para nascer, mas o bicho é miserável, né? Aí o Chico foi questionado lá em Goiás por uma pessoa, por exemplo, assim, por quê? Porque alguns casais se amam tanto, mas muito amor durante o namoro, casam, continuam se amando. Quando nascem os filhos, o amor vai embora. E aí o Emmanuel falou: diga para eles, é que esses espíritos precisam reencarnar. Então, eles influenciam os pais para que aquele amor seja intenso e dê então a eles o corpinho que eles precisam para reencarnar. E aí, quando eles reencarnam, cessou a influência, acabou. Aí, quando um filho fala assim: eu não pedi para nascer, você fala: miserável, você me obsediou para nascer, não pediu. Entendamos, meus queridos aqui, que Deus não é interesse. E a gente está exatamente no lugar que a gente precisa estar para desenvolver as habilidades da nossa alma. Por isso, nós temos que entender, como Jesus nos ensina lá em João capítulo 13: nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Sabe que nós estamos amando uns aos outros? De verdade, olhando nos olhos das pessoas. Vamos olhar para quem está no nosso lado aí. Vamos dar boa noite. Eu gosto disso. Dá boa noite. Boa noite. Boa noite. Que bom que eu estou aqui. Que coisa boa. Vamos vibrar essa alegria que a doutrina traz para a gente, não é assim? Porque o que dá sentido a essa casa, gente? Tijolo, ferro? Não. Quem dá sentido a essa casa somos nós. Pela nossa energia, pela vontade, pelo amor que a gente coloca nas coisas. É isso que vai modificar o mundo. E aí nós aprendemos nesse raciocínio que trazemos aqui, ó. No fim da vida, não seremos julgados pelos diplomas que recebemos, pelo dinheiro que acumulamos, pelas grandes façanhas que tenhamos empreendido. Seremos julgados por isso. Eu estava faminto e me deste de comer. Estava nu e me vestiste. Estava ao relento e me acolheste. Fome, não apenas de pão, mas também de amor. Nudez, que carece não apenas de roupa, mas também de dignidade e respeito humano. Amparo, que precisa não apenas de uma casa de tijolos, mas também de hospitalidade. Percebam que ao entender essa mensagem que deve falar ao nosso coração, quanta coisa pode modificar na nossa vida. Eu tenho alguns filhos do coração. E há uns 2 anos atrás eu estava conversando com o menor, o Vitor Arthur. E o Vitor, eu sempre falo com os meus filhos que eles são do coração, né? E eu falava com ele, você vê no filme do Superman: olha, filho, igual você, nasceu num lar, mas foi viver com outro. O João Pedro é assim também, a Gabi é assim também. Ele estava brincando, ficou. Eu falei: nem me deu ouvido, né? Para mim deve estar maduro para conversar sobre isso. 5 dias depois, a minha esposa me manda uma mensagem desesperada: meu filho, você não ouviu que ele é adotivo? Eu falei: por quê? Não, porque eu perguntei para ele, a gente tem um hábito de perguntar: Vitor, por que você é tão amado? E aí ele disse para minha esposa: é porque eu fui doado, me colocaram no portão aí. Cara, que isso? O João também, a Gabi também, eu sei de tudo. E aí eu falei, eu estava vendo o filme com ele, falei para ele, achei que ele não estava entendendo. E aí, quando eu fui perguntar para ele: filho, por que você é tão amado? Ele falou: papai, eu nasci na casa errada. Eu falei: não, porque Deus não ganha endereço. Ele põe a gente exatamente onde a gente precisa estar. Não para nos castigar, não para a gente sofrer, mas para a gente crescer, para a gente se tornar melhor. E para encerrar, José estava ali já há horas, vendo Jesus curar e pregar. O dia passou. José estava cansado. Naquele momento só estava Jesus
os discípulos e José. Os discípulos se afastam, Jesus senta ao seu lado. E ali aparecem as primeiras estrelas do céu. José suspira e Jesus fala com ele: eu sei que você quer a troca, e isso é possível, mas ainda no seu interior você carrega as sementes do orgulho, da vaidade, e com certeza, se eu te curar, em algum momento essas chagas ainda podem me convocar. Terá momentos de dificuldade, mas todos os momentos que forem difíceis, lembre-se de mim, eu me farei presente. Jesus então impõe as mãos, e o corpo disforme se acerta, as pernas, os braços, e José então agora podia falar, fica de pé e grita, abraça Jesus, e se lembra do passado de erro, de equívoco e dele. Jesus então disse a ele: por alguns dias você ficará conosco, aprenderá as lições e carregará essas lições em sua alma. Quando retornar ao seu lar, pegue a sua mãezinha e vá, caminhando até eu te indicar o lugar para você ficar. E aonde você estiver, fale do que aconteceu com você. E prepare os seus braços para receber crianças órfãs, os doentes do corpo e da alma. E fale do que você aprendeu comigo. E durante alguns dias, José tem um curso intensivo de amor ao próximo. Recebe o seu primeiro calçado. O discípulo amado João lhe dá uma sandália. E ele vê Jesus e os discípulos sumirem na curva do caminho e no pó da estrada. Retorna para casa com mais celeridade, aproveitando da água, das árvores, e chega em casa ao anoitecer. Percebe que a casa estava bagunçada e vai procurar sua mãe, que estava deitada, embora sofrida. Sua mãe continuava bela. Sua mãezinha dormia abraçada nas suas roupas, a certeza que o filho havia partido, que não era possível, ele não tinha ficado tanto tempo fora de casa. Ele então acorda a mãe, que pensa que é um cliente, e alega uma indisposição e tenta mandá-lo embora. Ele então envolve um abraço, da forma que só ele sabia dar. Sua mãe começa a chorar e ele narra a sua trajetória. Naquela madrugada, eles abandonam aquela casa. E José vai de cidade em cidade com a sua mãezinha, desenvolvendo os trabalhos mais simples para a sobrevivência, até chegar numa cidade grande, procurar um interior, um bairro mais simples, quando ele se depara com uma cena. Um judeu rico estava sendo assaltado por 3 bandidos. Os bandidos haviam tomado a bolsa, mas queriam também subtrair, por raiva, a vida daquele homem, que lutava com todas as suas forças, mas que com certeza iria sucumbir. José protege a sua mãe e entra na defesa do homem atacado. E os dois, com vigor, colocam os ladrões que saem amaldiçoando a interferência de José. José pergunta se o homem estava bem para se despedir, e o homem queria saber quem era aquele benfeitor. Então José conta um pouco da sua história, e o homem diz: essa noite, já que você não tem lugar, vai passar comigo. José estranhou: não, eu quero restituir isso. E durante o jantar, José conta a sua história, da sua cura. E o homem achou algo meio fantasioso, mas aquele jovem havia salvado a sua vida. E então ele disse: já que você anda de ideal em ideal, me permita lhe oferecer uma moradia. E José quis rejeitar. Ele falou: olha, eu sou um homem muito rico, de muitas posses, com muitas casas. Você salvou a minha vida, me permita retribuir. No dia seguinte, saíram olhando mansões, casas variadas. José, achando tudo muito estranho, passando por uma estrada, em um terreno que era daquele homem que não tinha nada. Ele falou: já que o senhor quer me dar alguma coisa, me presentei com esse terreno. O homem disse: péssima escolha, é o pior que é o terreno que eu tenho, nem casa tem, mas é aqui.
E meu coração diz que eu tenho que ficar. O homem, então, para completar, ofereceu a ele a planta da casa e iria construir. E ele, mostrando várias plantas de casa, com áreas de festa, José rejeita todas e faz no chão. Ele queria uma construção em uma grande cozinha e quartos nas laterais. O bem feito achou muito estranho, mas resolveu atender. E quando a obra fica pronta, eles vão fazer o primeiro evangelho no lar. E ao sabor do evangelho, bate a porta daquela casa, primeira das muitas crianças que chegariam. José olha para o céu, entende a sua missão de acolher os desertados da sorte, os abandonados ao longo do caminho. E agora, com o passar dos anos, vamos encontrar a casa do mestre, agora florida, com cores diferentes de flores, um grande pomar, um imenso jardim e atrás uma plantação maravilhosa, aonde José, já não guardando nenhuma lembrança do antigo aleijão, trabalhava assiduamente para cuidar dos miseráveis. Os quartos estavam repletos de doentes, muitos incapazes de cuidar de si mesmos, os que se curavam e iam embora. E José e sua mãezinha tinham a gratidão de passar em quarto, cuidando de cada alma dolorida. E José contava do seu encontro com Jesus, sua mãe com os cabelos brancos, e José ali tocou o evangelho, quando sua mãe lhe diz: meu filho, fale daquele dia, pela primeira vez que você encontrou com Jesus. José então se lembra de tantas décadas agora já trabalhadas, lembrando do corpo aleijão que limitava a existência. E ele pensou: valeu a pena trabalhar em prol do próximo, valeu a pena acolher corações doloridos. E então disse: obrigado, Senhor. Dessa forma, meus amigos, eu rogo a espiritualidade comigo, atingindo que se faça presente, acolhendo cada um de nós nas nossas lutas, nos fortalecendo para que possamos, ao chegar ao final dessa existência, olhar para trás e entender que valeu a pena. Muita paz, muita luz, que Jesus nos abençoe. Nós agradecemos o Nelson por ter disponibilizado, sair da sua cidade, vir falar com a gente maravilhosamente essa palestra do nosso aniversário. 49 anos, né,